Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana vamos falar sobre processamento e otimização de consultas. É um conteúdo extremamente importante e muito interessante também. Vamos lá? O sistema gerenciador de bancos de dados utilizam técnicas para processar, otimizar e executar consultas de alto nível. Toda consulta SQL precisa ser lida, analisada e validada. A leitura identifica os tokens de consulta como palavras-chave SQL, nomes de atributos e nomes de relações. O analisador sintático verifica a sintaxe da consulta e o processo de validação verifica se todos os nomes de atributo e relação são válidos no esquema de bancos de dados. Uma representação interna da consulta é criada como estrutura de árvore ou em grafo. Então, nós temos aqui essa representação da árvore de consulta inicial, que é feita em álgebra relacional. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. O sistema gerenciador de bancos de dados precisa idealizar uma estratégia de execução ou plano de execução para recuperar os resultados da consulta com base nos arquivos do banco de dados. O processo de escolha de uma estratégia adequada para o processamento de consultas é conhecido como otimização de consultas. O módulo otimizador de consulta tem a tarefa de produzir um bom plano de execução e o gerador de código dá origem ao código para executar esse plano. O processador, em tempo de execução do banco de dados, tem a tarefa de executar o código da consulta, seja no modo interpretado ou compilado, para produzir o resultado da consulta. O termo otimização deve ser considerado como um plano de uma boa estratégia de execução de consulta. Em bancos de dados, que possuem níveis mais baixos de consulta, o programador deve escolher uma estratégia de execução de consulta, enquanto escreve o programa de bancos de dados. Em bancos de dados com escrita de alto nível, normalmente isso é feito pelo próprio sistema gerenciador de bancos de dados. Qual é a motivação, então, para a otimização de consultas? Quando nós temos diferentes formas de escrever uma consulta, nós temos também diferentes formas de ter aquele resultado. Então, teremos alguns custos operacionais diferentes de acordo com a forma que eu escrevo aquela consulta. Mas o sistema gerenciador de banco de dados é responsável por transformar essa consulta que foi realizada pelo usuário numa consulta equivalente mais eficiente possível. Então, não existe uma estratégia ótima, mas apresenta uma estratégia eficiente. O modelo relacional facilita a otimização de consulta, pois permite que uma consulta seja expressa em uma linguagem SQL sem o uso de uma linguagem hospedeira. O objetivo é produzir uma estratégia para recuperar o resultado da consulta de forma mais eficiente possível. A essa estratégia damos o nome de plano de execução da consulta. Então, vamos revisar aqui com esse diagrama. Primeiro, nós escrevemos a consulta com a linguagem de alto nível, ou seja, a linguagem SQL. Essa consulta vai ser feita uma análise léxica, sintática e semântica, onde nós vamos verificar os termos que foram colocados da consulta, os nomes dos campos, os nomes das tabelas. Nós temos que verificar no esquema do banco de dados se todos aqueles nomes existem. Depois é feito uma forma intermediária dessa consulta em álgebra relacional, onde nós temos aquela árvore de consulta inicial que vai ser passada para o otimizador de consulta. O otimizador de consulta vai indicar um plano de execução, que seria o mais eficiente, para o gerador de código da consulta. E o gerador de código da consulta vai trazer um código para ser executado pelo banco de dados em tempo de execução, de forma interpretada ou compilada. E no caso, nós teremos o resultado da consulta.
Essas são as etapas de processamento e otimização de consultas. Agora nós vamos estudar as fases de otimização. Vamos lá?